Fala pessoal, aqui é o Marcos da Como Produtividade, sejam todos muito bem-vindos a esse canal que tem como missão aqui trazer todos os dias uma ferramenta nova para acelerar a sua rotina e a sua produtividade. Para quem trata de produtividade, uma das coisas mais importantes que existe é poder modelar os processos, né? Se você trabalha numa empresa, seja qual for a empresa que você trabalha, ela tem os processos, né? O fluxo de entrada de coisas, o processamento e a saída de coisas. Esses processos, para ser otimizados, normalmente eles precisam ser estudados. Em muitos lugares as pessoas não fazem esse fluxo de processo e por isso não conseguem otimizar esse caminho, né? Então é bem importante entender um pouquinho disso aí, tá bom? Por isso que eu trouxe essa ferramenta hoje que se chama Visagem, que é um software de modelagem de processo, e eu tenho certeza que vai ser muito útil aí para o teu dia a dia profissional, ou mesmo se você estiver modelando um negócio novo, ou até mesmo uma forma de trabalho, um projeto e assim por diante, tá bom? Então vamos ao nosso tutorial aqui. Vou abrir a ferramenta, se chama Visagem, ela tem uma versão desktop que você consegue instalar no sistema, que é a que eu estou usando, mas ela também tem uma versão online que você consegue acessar e já salva todas as suas modelagens de processo de forma online. Bom, vamos aos conceitos aqui dessa ferramenta. Então esse primeiro quadro aqui, ó, que aparece aqui, nós chamamos de piscina, tá? Ou pool, chamamos de piscina, que é aonde você vai colocar os seus processos aqui, tá? Dentro de uma piscina você pode ter raias, certo? Então, as raias de uma piscina, né? Então, esse aqui é o símbolo da piscina, né? Que você coloca lá, e esse aqui é o da raia, tá? Então, como é que eu faço para colocar uma raia aqui? Então, se for um único processo que eu estiver estudando, por exemplo, o fluxo de faturamento da empresa, então eu posso deixar só a piscina, eu só altero aqui, né? Dou 2 cliques aqui, eu consigo alterar essa descrição aqui e colocar aqui o fluxo de faturamento, por exemplo, tá? Agora, se eu precisar inserir outros departamentos que vão estar envolvidos aqui no meu processo, então eu insiro uma raia, na verdade mais de uma, né? Vou colocar aqui mais de uma, aqui, ó. E aí aqui eu já vou trocar, eu vou chamar aqui de vez de faturamento, vamos colocar aqui, ó, processo de compra, mais contas a pagar, tá? É o que a gente vai construir aqui hoje, beleza? Então eu vou diminuir aqui essa raia para que a gente possa ter uma visão mais ampla, e aqui eu vou aumentar essa raia para ficar mais ou menos as duas equiparadas, tá? E a gente vai construindo aqui. Nesse primeiro processo aqui, ó, então nessa primeira raia, eu dou 2 cliques, ele habilita ali para mim, eu vou colocar o processo de compras. E nessa segunda aqui, eu vou colocar o processo de contas a pagar. Contas a pagar, beleza? Então tá ali. Bom, agora eu vou ensinar os símbolos. Na verdade é muito simples a utilização, mas é muito útil, tá? Então vamos lá, esse primeiro círculo, esse aqui, são notações científicas, isso aqui, tá? Fica dentro do conceito de BPMN, que é modelagem de processos mesmo, tá? Existem notações científicas para isso, existe todo um regramento aqui que eu não vou entrar nos detalhes, mas é bem interessante estudar sobre isso. Bom, o círculo representa o início, esse círculo verde representa o início do processo. Então eu vou arrastar para cá, vamos supor que o nosso processo de compra começa com uma necessidade. Então, ó, você vê que a ferramenta, quando eu clico no componente aqui desse retângulo, por exemplo, ele já abre aqui, ó, outras formas para eu só puxar. Qual que eu vou querer usar agora depois dessa primeira? Eu vou querer usar outro retângulo, ou vou querer usar o losango, ou esse círculo, e assim por diante, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Então vamos supor que o meu primeiro processo, a parte de compras, meu primeiro processo seja fazer uma solicitação de compra, tá? Bom, essa solicitação de compra, ela vai por departamento de compra, e aqui a pessoa vai fazer uma cotação.
de compra, tá? Essa cotação de compra vai ser submetida a 3 fornecedores, tá? Então, vamos assim, enviar para fornecedores, tá? Você vê que é facinho, né? Então, os processos a gente coloca no formato de quadrado aqui, ó. Ele permite eu alterar o tamanho, tá? Então, clicando aqui na pontinha, aí eu arrasto um pouquinho aqui, ó, para aumentar um pouquinho o tamanho aqui para caber fornecedores inteiros, tá bom? Beleza, então esse é o formato, enviar para 3 fornecedores, enviar para fornecedores. Eu posso marcar tudo isso aqui e arrastar um pouquinho mais para baixo todo esse fluxo, ó, ele já veio. E aqui, por exemplo, no enviar para fornecedores, eu posso colocar um comentário. Então, o comentário é essa folhinha aqui, ó. Isso aqui é uma anotação e isso aqui é um comentário. Eu vou arrastar para cá, ó. Ele vai ficar vinculado a esse processo. Eu vou falar assim, ó, mínimo, uma regra, tá? Mínimo de 3 cotações, tá? Aí vamos supor que essas cotações chegaram e aí vai ser enviada para aprovação. Então o próximo passo, ó, vai ser enviar para aprovação. Para aprovação, tá? E aí vamos dizer que eu vou colocar esse triângulo aqui, o triângulo não, esse losango, né? O losango ele tem a função, deixa eu ajustar aqui certinho. Ele tem a função de dúvida, né, de decisão. Então, quando enviar para aprovação, eu vou perguntar se foi aprovado ou não, tá? Ele pode aqui, tem alguns conceitos que é o seguinte, ó, exibir marcador. Quando eu marco com esse xizinho aqui, ó, os tipos de gateway que eu tenho para esse losango, né? Aqui é o paralelo, ou seja, que eu posso ir por um caminho ou por outro, tá? Este aqui significa que eu posso ir pelos 2 caminhos simultaneamente, tá? Esse aqui baseado em um evento, quer dizer, eu só vou se alguma coisa acontecer, são mais complexos esse aqui, e todos esses aqui são mais complexos, todos baseados em eventos, tá? Eu vou colocar o em branco aqui, significa que eu vou para um lado ou por outro, tá bom? Então eu vou deixar assim e a resposta vai ser, então vamos dizer assim, que vai ser sim ou não, certo? Então foi para aprovação. Se não aprovou, vamos dizer que eu vou colocar aqui, ó, não aprovou. Aqui, ó, quando eu dou 2 cliques, ele habilita para eu escrever, ó, não aprovado, tá? Então vamos dizer que quando não é aprovado, o gestor informa o motivo e liquida a parada. Motivo e finaliza. Finalizar é a bolinha vermelha, tá? Agora, se foi aprovado, a gente vai emitir um pedido. Eu não vou aprofundar em todos os detalhes do processo, porque aí ficaria muito longo esse vídeo, tá? Então, o objetivo é que vocês entendam que tem uma ferramenta que simplifica e que facilita a gente montar esse fluxo de processos, tá? Então, aqui, ó, se foi aprovado, o que vai ser feito? Vai ser emitido um pedido para fornecedor, ok? Beleza. E aí, vou deixar assim mesmo, emitido o pedido para o fornecedor, e aí, num determinado momento, essa nota fiscal chega, né, na empresa. Recebimento da nota. Aí eu poderia colocar um outro triângulo para ver se a mercadoria chegou, a mercadoria e as condições chegaram ok. Se sim, por exemplo, vou colocar aqui uma condição, deletar aqui, deleta aqui. Vamos colocar primeiro a pergunta, né, um processo onde eu vou colocar aqui condições ok, e aí se sim, vamos dizer que todas as condições da nota, desconto, itens, quantidade, vieram tudo ok, eu vou para o contas a pagar. Aí eu vou aqui, ó, mandar para provar o pagamento que recebemos e pode pagar agora, tá? Começar aqui o processo de financeiro. E se não, aqui finaliza também, tá bom? Então, beleza. Terminou. E aqui no contas a pagar, vamos lá. O que vai acontecer? A nota foi lá para o contas a pagar e aí vai agendar pagamento. E aí vamos fazer uma pergunta aqui, vamos dizer assim, se vai agendar pagamento, vai arquivar a nota e vai, por exemplo, vai fazer o pagamento. Poderia colocar uma decisão, ó, verificar se tem saldo no banco. Se sim, faz o pagamento. Se não, aguardar entrada financeira. E aí liquida essa fatura,
tá? Terminamos o fluxo de processo. Então o Visage é simples, né? Vamos dizer assim, eu mostrei aqui o básico do básico aqui, de como você manipula essa ferramenta. Mas o mais importante aqui é que vocês entendam o valor dessa ferramenta, né? Então muitas vezes a gente precisa ter um pensamento de como vai ser um fluxo de um determinado processo, por exemplo, um processo de logística, né? Como é que o material, como é que chega o pedido, como é que esse pedido é armazenado, depois como esse material é requisitado, para onde ele vai, qual é o caminho que ele deve percorrer. Então esses fluxos é uma necessidade. Pensamento sobre esses fluxos é uma necessidade, porque somente assim a gente consegue otimizar os processos, tá? Uma outra coisa importante, tem essa caixinha aqui, vou falar para vocês o restante das coisas. Essa caixinha aqui representa um subprocesso. Então, por exemplo, esse pagamento aqui, ele poderia ser um subprocesso, tá? Clicando com o botão direito aqui, ó, eu falar que ele é um tipo de tarefa. Cadê aqui, ó, transformar em subprocesso. Quando eu clico aqui, ele vira um subprocesso. Então eu posso abrir um outro diagrama aqui em cima, uma outra aba, colocar todo o fluxo desse processo, e esse processo eu dizer que ele é um processo de pagamento, tá? E aí que vai para outra aba e que vai ter todo o fluxo de pagamento. Então só para mostrar aqui cada uma das notações. Esse círculo amarelo aqui significa que, vamos supor, não finalizou o processo aqui. Ele ainda vai continuar numa linha de baixo. Então eu posso marcar aqui com essa bolinha amarela e ele vai dar sequência em outro mapa, em outro caminho, tá? Esse aqui também é um evento de fim, que termina uma sequência de processo, mas não é o fim do processo propriamente dito. Você pode utilizar para fazer todos os seus mapeamentos de processo aí com essa ferramenta, é bem legal. Você pode abrir mais departamentos e mostrar todas as interações entre um departamento e outro. A próxima coisa que eu queria mostrar é o seguinte: essa solicitação de compra para pessoal que é de sistema ou para empresas que estão pensando em contratar um sistema, alguma coisa assim, é muito importante que essa empresa faça a modelagem de processo para confrontar o processo com a entrega do ERP, do software, tá? Para ver se ele atende todos os processos. E serve também para quem é da área de sistema, para modelar os processos dessa forma e ver o que é gap, né? Onde que não está automatizado. Então, por exemplo, a solicitação de compra. Vamos supor que essa solicitação de compra ela é feita de forma manual ou por telefone, sabe? Ela é de forma analógica hoje. Não existe uma entrada via sistema dessa informação. Então aqui, ó, eu tenho essa opção de tipo de tarefa e colocar aqui, ó, é uma tarefa manual, usuário da tarefa, ó, não é uma pessoa que faz, tá? A cotação de compra, eu escrevi contação de compra. A cotação de compra, eu posso editar aqui e dizer assim, não, esse aqui é um envio de tarefa por e-mail, ó, eu mando por e-mail, tá? Deixa eu corrigir aqui o texto. Cotação. Então eu envio essa cotação por e-mail, não é via sistema, né? Aqui, enviar para os fornecedores. Aliás, aqui eu poderia colocar aqui uma manual também, ó, tipo de tarefa, manual, aqui manual, e aqui eu coloco que esse aqui eu envio por e-mail. Então, tipo de tarefa que eu envio um e-mail para o fornecedor com a minha necessidade. Aí eu envio essa cotação para aprovação para minha diretoria de forma manual também, e aqui ele aprova ou desaprova de forma manual também, vamos dizer que seja tudo aqui, ó, tipo de tarefa manual, e aqui é emitido o pedido já pelo sistema, então eu coloco tipo de tarefa, usuário da tarefa, beleza, e aí eu consigo fazer essa representação em todos os processos. Então é legal, por exemplo, aquilo que é feito manual, que dá para automatizar, eu posso marcar, né, tudo aquilo que é feito de forma manual, eu posso vir aqui e pintar a caixinha de uma outra cor, por exemplo, vou colocar, ó,
um nível de alerta alto. Eu vou colocar um vermelho aqui, ó, que é para eu saber que esses itens eles estão de forma manual, então isso faz com que eu perca mais tempo dentro do processo. Então eu posso escolher essas cores para representar uma determinada coisa. Processos que são semi-manual, por exemplo, sei lá, recebimento de nota. A conferência é manual, mas eu lanço isso dentro do sistema. Eu posso pegar e pintar isso de uma outra cor. Então alterar, vou colocar aqui mais pro laranja, por exemplo, para dizer que esse aqui é semi-manual. E as coisas que estão ok, eu posso colocar verde se tiver dentro de um processo e tiver automatizado. Bom, pessoal, é isso que eu queria falar para vocês a respeito do Visage, a respeito de modelagem de processos e da importância de vocês fazerem um fluxo aí para poder pensar sobre esse fluxo e aí conseguir otimizar esse processo, tá? Dá para colocar dentro de cada caixinha que é o responsável por cada processo e assim por diante, tá? Sugiro também que vocês estudem sobre modelagem de processos, porque de fato é um conceito bem interessante. Pessoal, se vocês gostaram da dica de hoje, dessa ferramenta de modelagem de processo, dê um like nesse vídeo e se inscreva no canal e compartilhe com gestores, com consultores, com o pessoal que defende o seu departamento, que são líderes de um departamento, né, gerentes e assim por diante, para que eles possam construir as suas próprias modelagens e ter um padrão aí de processo, inclusive documentado, tá bom? Isso é muito legal até para instruir novos colaboradores que vão entrar na empresa, para que eles entendam qual que é o fluxo de cada área, tá bom? Grande abraço e até amanhã com outro vídeo.